Essa arte está no muro em Paris, uma das capitais mundiais da arte, da moda. Acho que a cidade é maravilhosa, cada esquina você vê referência. É uma das cidades mais visitadas do mundo. Essa arte é vista por vários turistas, várias pessoas fotografam ela diariamente. Mas essa arte não surgiu em Paris. Essa arte surgiu em um muro qualquer no Brasil, pelo Brasil. Ali sou eu, aos 9, 10 anos de idade, eu nem lembro ao certo, mas eu não tinha dinheiro, eu não tinha técnica, eu não tinha conhecimento, eu não tinha maturidade, eu era apenas uma criança. Mas eu tinha a coisa mais importante que a gente precisa ter para quebrar o concreto: um sonho. Eu sou Daniel, mais conhecido como Toys, artista urbano de Brasília, muralista, mas hoje eu não vim falar sobre arte. Hoje eu vim falar da ferramenta mais importante, o motor mais importante que nós temos para transformar o concreto, para dar vida ao concreto cinza, para quebrar esse concreto, que são os nossos sonhos. Eu cresci em Brasília, nas ruas de Brasília, essa cidade que eu amo, céu azul, arquitetura incrível, linhas geométricas, avenidas largas. Eu vejo Brasília como um plano, um quadro repleto de geometria. A rua foi a minha primeira galeria. As paredes foram a minha primeira tela, os meus quadros. E o grafite foi a minha primeira voz. Mas tudo que está na rua, né? Quem pinta na rua, a sociedade não valoriza. Muitas vezes a sociedade não te chama de artista se você está na rua. E aí eu tinha um conflito dentro da minha cabeça. Como eu vou pegar os meus sonhos, o que está aqui dentro da minha cabeça, fazer com que as pessoas acreditem nele, fazer com que essa mensagem chegue nas paredes do mundo inteiro. E aí, com esse conflito, eu comecei a quebrar a cabeça e tentar entender como eu ia fazer isso. E aí foi aí que eu voltei, fui estudar, misturei o grafite com o design gráfico, fui buscar referências lá no Nordeste, na minha família, na minha infância. Por que não relembrar as viagens que eu fazia de carro para o Nordeste, o artesanato popular que parava no posto de gasolina, as pinturas das casinhas, a própria estrada, as frases de caminhão, a pop art. Por que não misturar o spray, o traço agressivo, talvez, do spray, com a delicadeza do pincel? Então foi aí que eu comecei a entender que o meu sonho tinha valor. Isso aí é um tijolo, é apenas um tijolo, né? E quando ele está no meio da rua, é lixo, vira entulho. Ninguém dá valor para um tijolo. Mas quando esse tijolo encontra a arte, ele começa a contar uma história. Ele é ressignificado. E essa porta eu também nem lembro onde ela estava. Eu acho que estava num container de lixo qualquer por aí. Essa porta teve sorte de encontrar arte no meio do caminho. Foi ressignificada. Se tornou uma porta dos sonhos. A partir do que você entra, você realiza os seus sonhos. Por que não? Ressignificação. E aí eu comecei a entender que se eu estou ressignificando um pedaço de pedra, um tijolo, um entulho, uma porta, por que não ressignificar tudo que está ao meu redor, toda a minha vida? A partir desse momento eu entendi que eu podia ressignificar qualquer coisa. E aí comecei a ganhar o mundo. Viajei, eu acho que mais de 11 países, por aí, 10 países. Levei a minha arte, que foi criada em Brasília, nas ruas de Brasília, para Argentina, Alemanha, França, Espanha, Reino Unido, Hungria, Bélgica, França e por aí foi. Mas aprendi demais, me sinto um privilegiado de ter rodado o mundo, né? E quero muito mais também. Por que não? Tem uma arte minha em cada continente. Mas eu sabia que ainda podia mais. A mensagem era muito mais potente do que apenas viajar o mundo com ela. E foi aí que a minha arte ela começou a encontrar escolas públicas, comunidades carentes, crianças, tocar jovens. A mensagem já não era mais só o muro, era uma ideia. Essa ideia tocava as pessoas, tocava crianças. Essas crianças fazendo releitura do meu trabalho. Então aí foi que eu fui entender o tanto que a arte tinha força, tinha poder. Isso aqui no presídio, comecei a levar arte para todos esses ambientes, e aí sim eu comecei a entender o real valor da minha arte, do meu trabalho. Mostrar, despertar nas pessoas que
Os sonhos é a nossa principal gasolina, é o nosso motor, realmente, para você pegar a sua realidade, o mais duro que ela seja, por mais concreto que seja a nossa realidade, por mais cinza que seja a nossa realidade, por que não pegar os nossos sonhos, protegê-los, colorir e ganhar o mundo através deles? Então foi aí que eu comecei a espalhar essa mensagem pelas ruas da cidade. Sonhos, caixas de papelão, entulhos. Acho que, realmente, a gente já se perguntou quantos sonhos a gente joga fora ao longo do caminho, quantos sonhos são abandonados nas calçadas, quantos sonhos a gente desperdiça. E aí eu descobri que a minha ferramenta para transformar os meus sonhos, para dar vida aos meus sonhos, para mudar a minha realidade, mudar a realidade das pessoas que eu amo, das pessoas que estou junto, outras pessoas, foi o spray. Essa foi a minha ferramenta de transformação. E a sua? Qual que é a sua ferramenta de transformação? Será a tecnologia? Será um microfone? Uma caneta, um papel? A educação? A ciência? A nossa voz? Uma das principais ferramentas que temos de propagar as nossas ideias, as nossas mensagens. Qual é a sua ferramenta de transformação? A coisa que eu aprendi nesse caminho, 23 anos pintando nas ruas, quando eu comecei, como eu falei, imaturo, garoto, só queria deixar o meu nome. Uma das principais, melhores maneiras de levar os seus sonhos adiante também é tendo coragem para levantar do sofá e dar o primeiro passo, em busca do seu sonho. E aí, por isso que hoje eu tento espalhar essa mensagem, não gasto nem 5 minutos pintando esses lixos, mas a mensagem é poderosa, é forte. Então, nunca pare de sonhar, tudo começa no sonho. Obrigado, galera.